vivendo num lugar tão insalubre, num lugar tão recheado de gente ruim, para dizer o mínimo. Como consegue? Manter a sanidade. Como manter a sanidade? Sabe que eu tava falando disso esses dias com os amigos meus, assim. Eu acho que é porque eu respondo, porque eu não guardo as coisas pra mim. Porque geralmente o que adoece a gente, o que deixa a gente meio... bravo com a gente mesmo, assim. É não responder. É falar, puta, eu devia ter respondido aquilo pra aquele idiota. Sim. Ou eu não acredito que eu vi esse monte de merda sem responder nada. Acho que como eu acabo respondendo também, e falo bastante, falo coisas que eles não gostam, inclusive, eu chego em casa, assim, mais tranquila, sabe? São raros os momentos em que eu chego em casa mal com o que aconteceu. Eu sempre chego repercutindo. Então, sei lá, a sessão, às vezes acaba 11 da noite, eu vou conseguir dormir 2 da manhã. Caraca. Porque eu fico... Matutando. Matutando, pensando, repercutindo, entendendo, né? Enfim, divagando sobre o tema. Mas são raros os momentos que aquilo fala, nossa, hoje me atingiu, tô mal pra caramba. Geralmente isso acontece quando eu não consegui reagir, quando eu não consegui responder. Mas, claro, tem, assim, como eu posso dizer, uma tristeza de saber que tanta gente votou naquelas pessoas também. A gente falava um pouco disso antes de começar, né? Tem figuras que você fala, nossa, como um cara desse teve um caminhão de votos e tem tanta importância para uma parcela tão significativa da população. Então, acho que tem coisa que a gente precisa refletir para tentar atuar também, mudar. Acho que vai demorar muito tempo para essa onda horrorosa que tomou conta do Brasil passar. Mas eu acho que é isso, é não abaixando a cabeça, assim, sabe? Mas aos pouquinhos eu acho que a gente, como diz, de grão em grão, né, a gente vai mudando, colocando um tijolinho ali, colocando consciência na cabeça da galera também, deles perceberem as pessoas que eles resolveram votar e como afeta diretamente eles também, né, essa escolha que eles fizeram. Pois é, porque é um discurso muitas vezes muito simplório que acaba capturando essas pessoas. Eu me recuso a acreditar que... Eu acredito que muitas das figuras que estão lá são más, mas que nem todo eleitor é igual. Eles foram só capturados por um discurso leve, raso, né? Sim. E esse negócio dos tijolinhos acontece muito por causa de trabalhos como pessoas como você, que estão lá no dia a dia. E a gente se pergunta mesmo, porque quando a gente anunciou que você viria, a primeira coisa que a gente falou, pelo menos que eu falei, foi... Eu não tenho a coragem dessa mulher, de verdade. A gente tá aqui dando a cara a tapa na internet num ambiente muito seguro, né? Sim. O nosso problema acaba quando o programa acaba. Exato. Como disse o Tyler, the Creator, né? Como que o cyberbullying pode ser real? Desliga o computador e acabou. Mas você tá lá no olho do furacão, né? Pois E aí eu fico me perguntando até como fica questões de saúde mental mesmo, sabe? Porque hoje você consegue transmitir uma calma, uma serenidade no seu discurso, que acho que é muito pertinente, né? Frente à animosidade dessas pessoas. Mas eu acredito que a galera que te assiste também, te acompanha, te segue, que são eleitores e tudo, eles até se preocupam, né? Nossa, sobrevivendo essa insalubridade, principalmente com maternidade agora e tudo, tem que ter muita força, né, no fim das contas. Ainda mais como você deixa eles putos falando manso, tranquila. Isso aí de falar mais calmo, manso, nem sempre foi assim. Eu tô já no meu segundo mandato de deputado federal, fui vereadora por 2 anos. No começo eu era mais... como pode dizer, aparentemente brava, mais dura no que eu dizia. Com o tempo eu fui dando uma suavizada no tom. Por um lado foi proposital, por perceber que isso os irritava mais. Porque eles querem também construir a ideia da louca, da histérica, da brava, que a gente sabe que é uma construção machista forçada para não desqualificar, mas que pro público deles tem um efeito, porque isso é aquela linguagem do meme, né? Eles se aglutinam em torno disso também. Eu falei, nossa, se eu for mais calma, eu acho que eles vão ficar um pouco mais incomodados. Mas tem também uma coisa que para mim é um instrumento para pensar melhor. Quando eu tô mais calma, respirando, tomando água enquanto eu falo, parece que meu raciocínio se organiza melhor. Então, unir o útil ao agradável, assim. Isso dá coragem, né? Muita gente fala isso mesmo. Às vezes eu olho, quando você se vê, assim, na tela, né? Porque aquilo não é um teatro, aquilo é vida real, aquilo é um parlamento. Você tá ali para defender ideias e representar pessoas, né? E tentar melhorias de alguma forma, ainda que seja um cenário completamente desfavorável para isso. Mas às vezes eu vejo, eu falo, realmente acho que dessa vez foi... Eu me toquei de que a coisa tinha sido um pouco além, assim, que eu falei, nossa, não além, mas me chocou a mim mesma. Quando eu tive uma briga com um cara que é o General Girão. Mas ali dentro eu nunca chamo ninguém de general, de coronel, porque ali é o parlamento, ali não é o exército, assim, no exército, nas Forças Armadas, ele pode ser...
o chefe que for. Ali ele é um deputado, assim como eu e como tantos outros. E aí, primeiro que eu chamei de deputado girão, o cara já fez uma cara assim de puto. E aí eu chamei, não é que eu chamei de terrorista, eu li uma manchete que mostrava que ele estava sendo investigado naquele inquérito do Alexandre de Moraes por envolvimento nos atos golpistas e coisa feia. Aquele sujeito que botou a bomba que ia explodir o aeroporto de Brasília é da turma do Girão, do general Girão. E aí eu falei que ele poderia ter envolvimento com o terrorismo. Os caras ali viram aquilo não como um xingamento entre deputados, mas como uma afronta a um líder, um chefe da Forças Armadas, que os caras batem continência para ele no corredor. Aí eu falei, acho que eu entendi. Foi a partir disso que me botaram no Conselho de Ética. Não foi pelo que eu disse, eu acho que por quem? A forma como eu estava falando com o general. Nessas horas que eu falo, não, acho que talvez aí realmente eu tenha ido um pouco demais. Mas na hora, não, sabe quando você não pensa um pouco nisso? Você pensa assim, eu tô aqui com um cara que é muito gente ruim, que nem você falou. Sim. Não é uma pessoa boa. E eu sei que eu tô aqui pra falar o que muita gente gostaria de falar pra eles. Então, sai. Na hora vem... E eu fico mais leve depois que eu e volto pra casa. Mas o bom também é que sempre que você tá falando, você tem a verdade e os fatos pra mostrar, né? Você não tá criando nada ali, fazendo meme ou piada. Você tá mostrando pra eles realmente o que aconteceu e as matérias, tudo com fonte ali, né? Compromisso que eles geralmente não têm, né? Pois é. E eu acho que isso é tão importante. Primeiro, assim, por um compromisso com o próprio cargo, com o próprio mandato. Você não pode ser picareta. Claro que você não vai saber falar de tudo. A gente lida com cada tema. Eu lembro quando eu era líder do PSOL, eu tive que encaminhar um projeto que era sobre cabotagem. O que é cabotagem? Confesso que até agora eu não entendi muito bem. Mas eu dei uma estudada para ela. Eu falei, gente, isso é você estar aqui no parlamento. Você tem que falar de coisas que você não é especialista. Uma coisa é eu me virar nos 30 na Comissão da Mulher, por exemplo, que é um tema com o qual eu lido há muitos anos. Então, eu falo com, assim, mais habilidade sobre violência contra a mulher, machismo, etc., sem precisar estudar anteriormente, porque eu tenho algumas coisas já na cabeça. Agora, se é um tema, por exemplo, eu entrei nessa CPI do MST. Eu nunca fui uma especialista na questão agrária, fundiária. Eu entendo a luta, né? Todo mundo sabe o que é o MST, mas nunca fui uma especialista. E ali o objetivo dos caras era muito claro, que é criminalizar, desmoralizar o movimento e todo mundo que acredita na luta social também, que é um recado para toda uma geração. Falei, então eu tenho que ir com argumento. Então a gente passa horas estudando. Você vê ali, às vezes, uma fala de 5, 10 minutos, mas sou eu e toda uma equipe, porque eu não estou sozinha, né? A gente vai atrás de documentos. O cara falou que teve a denúncia tal, vai atrás. Teve boletim de ocorrência? O que aconteceu com o boletim de ocorrência? Teve processo? A gente também fez um levantamento a gente chama da capivara, né? Do perfil de cada um dos membros também daquela CPI, para saber qual que é o interesse que está por trás deles estarem ali. Por que eles querem tanto impedir que tenha reforma agrária no Brasil? Então, geralmente, eu tenho esse cuidado de estudar e tem esse efeito, né? Os caras, eles ficam lá, acha que aquilo ali é grupo de zap, né? Que você sai montando um monte de mentira. E aí você apresenta dado, isso é uma forma de tentar desmoralizá-los também. Eu acho que, de alguma forma, isso tem funcionado. Tem uma turma que não vai entender nada do que eu tô dizendo, não vai dar a menor bola e vai achar que eu tô falando mentira, que é louca, histérica, tô nem aí. Mas que é mais a turma mais bolsonarista fanática. Mas tem todo um setor da sociedade que não necessariamente gosta do MST e que não vai ter nenhum lado nem outro a princípio, né? Nem o lado do Ricardo Salles, que é muito queimado, e nem o lado do movimento social. Ironia, né? Que é muito queimado, eu nem tinha pensado. Mas deu certo. Acho que é um bom termo pra ele. Mas nem também não vai falar esses invasores, essa coisa toda. Sim. Então tem que tentar um pouco falar para essa turma também, né? Porque isso aí é o fiel da balança na repercussão social de uma CPI com mais. Mas é só um exemplo.